Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu recebo aqui o Dr. Urânio Ferro, a quem a gente vai falar, representante da Clínica Árvore da Vida. Agradecer, Urânio, por ter aceitado o nosso convite. A Clínica de Tratamento das Dependências Químicas, Árvore da Vida, como é que ela funciona? Qual a missão dela? Primeiro, é um grande prazer estar com você aqui, Wendel, e também a gente comentar um pouco sobre um assunto tão relevante, né, que aflige toda a sociedade alagoana, né? São muitas famílias que atualmente sofrem com a dependência química e a Clínica Árvore da Vida veio ser inserida nesse contexto do nosso estado com o objetivo de tratar os usuários de substâncias psicoativas. Ela foi fundada em 2011 e desde esta época até aqui conseguimos evoluir com uma terminologia que é muito empregada hoje, que chama-se Clínica de Tratamento das Dependências. Evidentemente que a gente tem aqueles pacientes mais graves que estão mais relacionados com a droga e principalmente o crack, né? É uma estrutura que hoje ela demanda uma clientela de toda a classe social. Pacientes, eu digo sempre, as famílias às vezes que têm um certo poder econômico, eu digo, seu filho vai conviver com toda a classe social aqui dentro. E isso é uma experiência muito interessante, porque se vê a dificuldade, né, e se consegue enxergar também, né, a dívida que o nosso país tem, uma dívida social muito grande. E muitos debates que a gente participa, muitas interações nesse sentido, a gente mostra que as dependências, principalmente a dependência química e principalmente o usuário de crack, ele está muito mais inserido num contexto de adversidade social, né? Nós precisamos enxergar isso, o governo precisa entender a necessidade da estrutura da educação no nosso estado. Esse governo já tem feito isso, já multiplicou as escolas de tempo integral, e a gente tem visto, né, que há uma necessidade para que a gente consiga baixar a violência no nosso estado. E ela está estritamente relacionada com o uso de substâncias psicoativas. Quais são os tipos de dependências químicas? Olha, a dependência química, né, a gente sempre diz que o paciente ele começa a adoecer, porque todo mundo pode usar uma substância psicoativa, mas todo mundo, essa população tem cerca de 10 a 12% que essas pessoas se tornam dependentes. Então, quando é que ela se torna dependente? Quando ela perde a liberdade da própria vida, ou seja, ela passa a ser comandada pela droga. Então, temos pacientes usuários de álcool que têm essa situação, pacientes usuários de maconha que têm essa situação, pacientes usuários de cocaína, pacientes usuários de medicamentos que utilizam irresponsavelmente os medicamentos, né? Então, todas essas substâncias, elas alteram a forma do cérebro funcionar. E a pessoa, então, começa a viver em detrimento só à atenção dessa substância. Por exemplo, a pessoa acorda de manhã, já está pensando quando vai usar, como vai usar, e deixa de viver a sua vida. Ela se torna um prisioneiro dessa substância. Um simples fumante é um dependente químico de alguma maneira. Dependente químico, né? Um alcoólico, né? Isso tem também uma dependência química. Uma dependência química. Evidentemente que existem as fases da dependência química. Nós tratamos as fases mais graves, quando o uso é abusivo e quando existe uma alteração comportamental grave. Quando a família não suporta mais, quando ele está correndo risco de vida, certo? E quando a sociedade está sofrendo com o comportamento dele também. Então aí cabe exatamente que esses pacientes sejam encaminhados a essa clínica, que é uma clínica que tem um tratamento tanto voluntário, o paciente pode muito bem pedir para fazer o tratamento, como também aqueles que a família solicita, que é isso que nós chamamos de tratamento involuntário. E o compulsório, que o juiz determina o tratamento. Ele já está numa situação tão grave, com um comportamento tão alterado, que
o juiz determina o internamento E dele. dá efeito você internar uma pessoa involuntariamente ou compulsoriamente? Veja bem, existe um certo questionamento disso, certo? A medicina veio trabalhar as questões da dependência no século passado, dos anos 60 para cá. Então, as evidências científicas ainda são muito rudimentares, porque as evidências científicas necessitam de tempo para poder, então, você estabelecer uma forma de tratamento. Ultimamente tem visto, né, principalmente ao usuário de crack, aquele que realmente perde toda a realidade externa, que o tratamento compulsório, o tratamento involuntário tem tido um efeito muito mais positivo do que o outro, porque muitas vezes esses usuários vão para as comunidades terapêuticas porque estão extremamente fragilizados, eles estão na rua, eles estão sujos, eles estão com fome, vão para a comunidade terapêutica, passa 2, 3 dias, se restabelece, melhora a condição dele, melhora um pouco a condição dele, e aí a partir desse momento, a própria droga diz a ele, volte para onde você estava. No involuntário, quando a droga diz para ele, volte para onde você estava, nós interrompemos esse percurso, certo? E aí nós damos a oportunidade de ele pensar mais na frente sem a droga. Quando ele chega a esse ponto, então toda uma equipe de psicólogos, de médicos, faz a abordagem do paciente e tenta então um processo de tratamento que tem começo, meio e fim. E esse tratamento nós estabelecemos, não fomos nós que estabelecemos, mas sim as evidências científicas, que ele vai de 6 a 12 meses, certo? Então, todas as clínicas que têm esse tipo de abordagem, eles preconizam que o tratamento seja no mínimo de 6 meses, certo? Então isso é extremamente importante, porque você vai dar tempo de desintoxicar o paciente, você vai dar tempo de tratar as abstinências, você vai dar tempo de convencê-lo, de ensinar, de mostrar a ele o que é que a doença faz com ele. Então, a partir desse momento, a gente começa a ressocialização dele e começa então a entregá-lo de volta para a sociedade. Essa é a primeira abordagem. Quando ele sai da clínica, ele precisa ter um acompanhamento, ele precisa dar continuidade ao tratamento dele. Lá na Clínica Árvore da Vida, nós tivemos praticamente hoje, eu estava olhando as estatísticas, né, nós já passaram por lá cerca de 1.200 pacientes, desses tem em torno, em cima de nossas percentagens de acompanhamento até 1 ano, de 37% de pacientes que voltaram à sua vida social normal. Né? Muitas vezes eu me gratifico muito com esse tipo de tratamento, que eu estou num determinado ambiente, chega um jovem e pergunta, doutor Urânio, como é que você vai? Tá lembrando de mim? Aí eu vejo que ele está trabalhando, que ele está inserido socialmente, e isso realmente é uma gratificação muito grande para a gente que faz esse tipo de trabalho, certo? Então é prazeroso, é difícil, porque a gente trabalha com alteração comportamental, né? Não só do paciente, como da família também. Tudo isso gera, né, uma situação assim, de relacionamento que precisa ser cuidada, que precisa ser vista como uma doença, certo? Eu fico muito triste muitas vezes quando existe uma forma de estigmatizar o usuário. O usuário, ele é um paciente, ele é um doente, ele precisa ser cuidado, precisa ser Qualquer tratado. um pode estar no lugar dele? Qualquer um, certo? Qualquer um pode estar no lugar dele. A gente não tem como dizer quem faz o uso de álcool socialmente, quem faz o uso da maconha socialmente, se ele vai ser um dependente ou não. Agora, não é bom apostar para ver, não é verdade? Por isso que eu sou, assim, eu defendo a abstinência, eu defendo, né, eu não sou favorável à redução de danos, porque no círculo da dependência você precisa tirar a droga para não alimentar o ciclo da dependência. A redução de danos pode ser uma estratégia, né, para que você... Pelo menos inicial, né? Inicial, para que você possa, mais na frente, retirar a substância. Inclusive, até a redução de danos não foi criada para isso. Ela foi criada para proteger o paciente que fazia uso com seringas. Ele podia contrair doenças infecto-contagiosas, então o governo vai dar a seringa. A ideia da redução de danos foi essa, mas hoje
né, já se fala na questão de você trocar a droga, você diminuir a quantidade de droga, como se isso fosse uma redução de danos. Eu não, como médico, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande, né, de aceitar que isso seja uma maneira de tratar o paciente. Quanto tempo leva, mais ou menos, para desintoxicar? Olha, os trabalhos mostram, certo, que a droga, ela sai totalmente do metabolismo orgânico em torno de 30 dias, de 15 a 30 dias, certo? Ou seja, o organismo, quando você faz o uso de uma substância, né, aquele organismo reconhece que aquela substância não a pertence. Então ele há uma transformação orgânica de preparação para essa agressão. Então o dependente usa a primeira vez, e aí o que é que acontece? Ele tem uma sensação prazerosa. Quando ele vai usar a segunda vez, ele já não tem mais essa sensação prazerosa, porque o organismo se preparou para essa agressão. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai usar mais concentrada a substância, mais vezes. E às vezes aquela substância já não está dando aquela sensação de prazer, aí ele sai para uma outra substância. Entendi. Por isso que a gente diz que o álcool é uma droga de passagem. Começa no álcool, vai para a maconha, da maconha para a cocaína, da cocaína para o crack. Certo? Hoje a gente já está tendo... Há uma defesa de que não se beba alcoolicamente? Olha, veja bem, né? O ideal seria que a pessoa não bebesse, porque é como o álcool, hepaticamente falando, eu já entrevistei aqui um hepatologista, ele disse, o álcool é um veneno. O álcool é bom para a circulação e é ruim para o fígado, na verdade. E aí, se você usa, né, o álcool de uma forma irresponsável, você vai adoecer porque o organismo não suporta isso, certo? Existem pessoas que usam o álcool socialmente, né, que tem um controle, mas se ela tiver tendências para o adoecimento com o álcool, a gente não tem como chegar e dizer, olha, fulano, se beber vai se tornar um dependente, ciclano vai beber vai se tornar um dependente. Não, a gente não tem condições de dizer isso. Então, com uma questão de prevenção, seria melhor que não se bebesse, certo? Mas... Caso seja inevitável que os pais estejam presentes nesse momento. Porque veja bem o seguinte, o metabolismo do álcool no organismo, né, existe uma enzima no fígado que degrada o álcool. Sim. E já foi comprovado cientificamente que entre 10% e 12% da população não tem essa enzima. Essas pessoas que não têm essa enzima, que é uma falha hereditária, certo? Elas não podem botar nem vinagre na comida, porque elas passam a beber compulsivamente. Agora a gente não tem como mensurar isso. Tem um amigo, um médico psiquiatra que diz que o pessoal acredita que o alcoolismo seria uma doença psicológica. Ele disse, não, eu acho que o alcoolismo é uma doença hepática. A pessoa reage mal ao álcool, então isso daí deveria ser pensado, inclusive, biologicamente. Não só um fato de tipo, a pessoa é ruim de cabeça para beber, mas tipo, ela reage mal, como você está falando. Tem 12% que simplesmente não consegue fazer isso. Para você ter uma ideia, né, a dependência química é uma doença que abrange vários setores. Ela é uma doença ela tem uma doença que biologicamente sofre alteração, né? Psicologicamente dá alteração, e espiritualmente também dá alteração. Então, veja a complexidade que é, além de ela estar no mundo abstrato, né? Existe a questão orgânica? Existe as alterações orgânicas diante da substância psicoativa? Existe, né? Mas a decisão de começar a usar, o uso frequente, tudo isso está no âmbito do pensamento da subjetividade. Então, por isso que é muito difícil a gente tratar o dependente químico. Mas a gente está evoluindo positivamente e a Clínica Árvore da Vida, ela tem uma estrutura hoje que não deixa a desejar em nenhuma estrutura do nosso país. A gente vai para o nosso primeiro intervalo. Eu estou aqui com o Dr. Urânio Ferro, representante da Clínica Árvore da Vida. A gente volta já com o programa Ponto de Vista. Voltamos com o bloco do programa Ponto de Vista. Eu recebo aqui o Dr. Urânio Ferro, da Clínica Árvore da Vida. Dr. Urânio,
um familiar que esteja nos assistindo, quando é o momento de procurar ajuda, quando é o momento de ir à clínica ver um internamento, o seu, né, ou de um familiar ou de um amigo? Olha, normalmente uma família só vem ter a certeza que seu filho está usando droga, ou seu ente querido está usando droga, em média em 3 anos. Quando ela sabe que isso está acontecendo, a decisão para o internamento é muito mais ampla, porque vem a fase da negação da família, a família acha que aquilo não está acontecendo, minimiza, né? Não, ele só usou uma vez, não, ele não precisa. E a tendência, como é uma doença progressiva, né, a tendência é só piorar a situação. A família precisa, né, primeiro, se conscientizar de que esse problema não escolhe classe social, não escolhe sexo, não escolhe cor. Ela entra na casa de quem ela achar que deve entrar, certo? E aí o que é que acontece? Ela não pode ter vergonha de ter uma pessoa que seja usuária de droga. O que é que ela tem que entender? Que essa pessoa está adoecida. Que essa pessoa que está adoecida precisa de tratamento, certo? Ora, se você tem uma pessoa dentro de casa que tem diabetes, você vai ter vergonha? Para você ver como é estigmatizada a questão da doença da dependência química. Então, normalmente a família começa a querer resolver o problema. Primeiro ela tem vergonha, ela oculta, ela como se colocasse uma venda e tenta resolver. Só que a família não está preparada para resolver esse tipo de problema, certo? Aí a coisa tende a se agravar, fica tão grave a situação que aí a partir desse momento a família pede ajuda. Se a gente pudesse, né, intervir logo ao saber que existe uma dependência em casa, a gente teria resultados muito mais positivos, né, do que esperar que todos esses acontecimentos levem a família a decidir o internamento. O que nós chamamos é que a família fica doente também, com uma doença chamada codependência. E então acontece mais ou menos dessa forma. Eu vou exemplificar aqui, dar um exemplo bem claro. Você tem um filho, você chega um amigo seu, olha, teu filho está usando droga. Aí você, meu filho? De jeito nenhum. Daqui a pouco chega outra pessoa e diz, olha, teu filho está usando droga. Aí você, não é possível, já é a segunda pessoa que diz que meu filho está usando droga. Então eu vou conversar com ele. Conversa com ele, aí daqui a pouco chega outra pessoa, olha, teu filho está usando droga. Não, eu já conversei com ele e ele não vai mais usar, né? Daqui a pouco a outra pessoa diz, teu filho está usando droga. Não, eu dei uma punição nele, um castigo, ele não vai mais usar. Mas isso não resolve, certo? A tendência é só agravar a situação. Se existir condições de nos primeiros esclarecimentos que existe a suspeita que ele está usando droga, se essa família pedir ajuda, né, nós conseguimos então resolver o problema com mais simplicidade do que ter a necessidade dele ir para um tratamento involuntário ou um tratamento compulsório. O tratamento involuntário, ele só deve ser indicado quando o paciente perde totalmente a realidade externa. E quando ele perde a realidade externa, ele faz coisas que ele nem mesmo acredita que fez. Ele começa a roubar, ele começa a mentir, ele começa a ser violento, ele não considera mais nem pai nem mãe dentro de casa. Então a situação se torna de uma gravidade tal que precisa, né, de ser interrompida essa situação. E ela só interrompe essa situação nesse momento se a gente tirar a droga e tirá-lo da sociedade para cuidar dele. Certo? Então, dependendo da fase da dependência química, nós temos o tratamento ambulatorial, certo? Nós temos um tratamento do day hospital, ele vai, passa o dia na clínica, depois retorna, e temos o tratamento fechado, onde ele fica lá, por vontade própria, ou por vontade da família, ou por vontade da justiça. Então, funciona mais ou menos assim. Mas a gente tem trabalhado, é importante um programa desse, é importante
Por exemplo, o que aconteceu no Shopping Iguatemi, agora no dia 30, a Noélia fez um evento maravilhoso, tiveram lá 540 pessoas nesse evento, onde se discute, onde se conversa sobre dependência química, e a gente acredita que está conseguindo diminuir o número de jovens usuários de crack. Porque o crack mata. É diferente do álcool, que é perverso. É ao longo da vida que ele mata. O crack mata em curto espaço de tempo. Certo? E vicia muito rápido, né? E vicia muito rápido, né? Então a pessoa se desestrutura rapidamente no uso do crack. Então, os jovens sabendo disso, certo? Eles vão pensar um pouco, eu vou entrar nessa. Então, o conhecimento, né, a divulgação, a nossa exposição na mídia para falar sobre isso tudo é positivo. Porque uma família agora que está nos ouvindo, por exemplo, se ela está identificando alguma coisa, ela vai querer saber como é que pede ajuda, para onde é que vai, essas coisas todas. Né? Aí eu oriento essas mães que estão em dúvida se o filho está usando ou não, a procurarem os grupos de autoajuda, o Amor Exigente, que é um grupo excelente, né? O Naranon, nós temos também os Alcoólicos Anônimos, os Narcóticos Anônimos, são tudo grupos que já trabalham essa realidade, e é como se fosse um colchão protetivo para minimizar a gravidade da situação adversa que vive a nossa sociedade. E a própria sociedade, né, ajuda nessa situação. O poder público ajuda também, mas a sociedade tem que se envolver, porque o poder público não aguenta, certo, tratar tantas pessoas adoecidas com as drogas. Qual a taxa, geralmente, de reincidência? Olha, a taxa é alta. Não é? É alta porque quando você trata um paciente desse, que você consegue, né, limpá-lo, deixá-lo numa condição de vida uma condição de vida melhor, ele depois volta para o mesmo ambiente, né? Não existe um programa estatal, certo, que comece a colocar esses jovens para poder se desenvolver laboralmente, ter alguma profissão, né? Trabalhar, estudar, o Estado, então, deveria ter essa preocupação. Nos Estados Unidos, em Portugal, né, o paciente que é dependente químico, quando ele sai do tratamento, o Estado abraça ele. Certo? E a justiça fica observando, né, e fazendo com que ele volte sempre para poder dar conta daquilo que ele está fazendo. Então ele se ocupa. Ele começa a ganhar esperança. Né? Ele vê que ele pode ter um futuro. E os nossos jovens não. Saem da favela, vão para o tratamento, voltam para a favela na mesma situação. Então, só aqueles mesmo que é por isso que a gente tem um índice de recuperação em torno de 37%. Até porque a gente não só tem esse tipo de paciente, nós temos pacientes também que têm uma vida social ou econômica melhor, que quando voltam os pais então conseguem inserir no mercado de trabalho. Uma outra informação que é sempre bom é tipo o quanto o Estado precisa apoiar as clínicas e as comunidades terapêuticas, pensando nisso como uma política global. Veja bem, o nosso Estado, né, ele já tem um programa muito interessante que é o Acolhe Alagoas, certo? Onde várias comunidades terapêuticas têm uma Secretaria de Estado que cuida disso, né? Isso já é um grande ganho que nós temos. As clínicas que fazem esse tratamento dos pacientes mais graves têm sofrido muito com a questão da regularização dos pagamentos. Né? Porque então, é um tratamento caro, né? É um tratamento caro. As exigências são muitas, né? Porque você, quando trata involuntariamente, você tem que colocar ele num espaço médico. E um espaço médico tem todas as exigências do Conselho Federal de Medicina, que você tem que estar alinhado com isso. Isso custa dinheiro. E o poder público, ele recebe a intimação judicial para poder fazer o tratamento do paciente, joga esse paciente em nossas clínicas, né, e depois não honra o compromisso, deixa a gente numa situação muito difícil. Então a gente precisa sempre estar na secretaria, conversando, né, orientando, pedindo, para poder
honrarem um trabalho que está sendo realizado. Então, eu espero que essa situação ela se resolva o mais breve possível, para que a gente tenha paciência e tempo para se dedicar aos meninos. E não estar dentro de secretaria em busca de recursos para isso. Hoje, o que temos de comunidade de clínica contempla todos os usuários que precisam? Não. Você veja, é isso que eu digo. Não contempla, não vai contemplar, se não tentar trabalhar a prevenção. Certo? Se o Estado não conseguir colocar mais jovens na escola, certo? A questão do emprego, da renda, da educação é fundamental para que então a gente tenha essas clínicas só para tratar as exceções que saíram desse contexto, certo? Mas se a gente botar aqui 30 clínicas de dependente químico e o Estado for bancar, não aguenta, o poder público não aguenta, certo? Porque o número de jovens usuários é enorme. Nós temos na cidade de Maceió, aproximadamente, e as estatísticas têm mostrado aí, cerca de 30 mil jovens usando abusivamente droga. E a capacidade das clínicas hoje é em torno de quanto? Hoje nós temos em torno de 150, 200 vagas. Né? Ou seja, um valor, uma quantidade. As comunidades terapêuticas não, existe mais vaga, né? Mas a comunidade terapêutica não atinge esse público do usuário grave. Então, eu acho que precisa se pensar muito nessa questão da base social, né? Na questão da educação. Esse olhar para a educação é fundamental. Nenhum país do mundo consegue evoluir se não tiver uma estrutura boa na educação. E a gente tem esse olhar, né? Eu já fiz muitas palestras, já fui a muitas escolas aqui em Maceió, voluntariamente, é um trabalho que eu faço voluntário, com essa preocupação. Porque o tratamento não é bom para ninguém. Não é bom para quem trata, não é bom para a família, nem para o paciente, certo? Isso, até porque a alteração comportamental mexe com todos nós. E se a gente conseguir reduzir o máximo possível que esses jovens cheguem a um tratamento involuntário, a gente então está tendo um trabalho muito interessante no nosso estado. Doutor Urânio, muito obrigado, viu? Obrigado a você. O programa Ponto de Vista segue e a gente volta daqui em instantes. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou agora aqui com o Genivaldo Oliveira, presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, de uma certa maneira, né, Genivaldo? Como está hoje a agricultura familiar aqui no estado? Olha, nós estamos bem, né? Esse ano tivemos um ano atípico, graças a Deus tivemos um bom inverno, vamos ter uma boa produção, mas a nossa preocupação hoje é com a comercialização. Nós vínhamos nos últimos anos com uma necessidade grande, nós inclusive através de um programa do governo federal chamado de PAA, Programa de Aquisição de Alimento, onde o governo com esse recurso faz formação de estoque ou doação simultânea. A maioria desses produtos adquiridos pela agricultura familiar, através das associações e as cooperativas, esses produtos eram doados às entidades filantrópicas, principalmente coordenado pela Mesa Brasil, e entregava a aquelas famílias carentes. E esse ano tivemos uma queda muito grande. Para você ter uma ideia, o último ano nós pegamos em torno de quase 18 milhões de reais, e esse ano caiu para 2 milhões e meio. Então, as cooperativas ficaram e as associações bastante preocupadas com isso. 9 vezes menor. 9 vezes menor. Pois é, então, muito preocupado, porque a gente vem trabalhando nos últimos anos com essas cooperativas, organizando e tendo pelo menos um mercado garantido, né? Quem comprava essa produção, e isso deixava a gente mais tranquilizado, inclusive para pagar nossos financiamentos junto às instituições financeiras, porque muitos desses projetos são financiados através do banco. Então, estamos bastante preocupados. Então, no último dia 24, fizemos um grande ato aqui em Maceió, lá no Centro Social da FETAG, onde reunimos essas instituições, colocamos quase 2.000 pessoas lá no Centro Social,
e chamamos algumas autoridades para que pudessem nos ajudar com relação a isso. Na segunda-feira à tarde, o governador nos recebeu, colocamos toda essa preocupação para o Estado, e agora, na última segunda-feira, o governador apontou a possibilidade aí de, em torno de 15 milhões de reais, criar o PA estadual, e isso nos deixou mais um pouco tranquilo. Ele espera que até o dia 15 de setembro ele possa apresentar uma proposta, ir para a PGE também, para que veja essa possibilidade. Nós estamos bastante confiantes que o Estado vai nos ajudar para que amenize um pouco essa situação e a gente possa estar escoando a nossa produção. Para o nosso telespectador ter noção do quanto importante é a agricultura familiar para um estado como o de Alagoas, o que representa em termos de empregos, de pessoas envolvidas numa agricultura familiar? Olha, nós temos hoje, segundo dados do próprio IBGE e do próprio governo do estado, em torno de 125 mil agricultores familiares no estado. Então, se você multiplicar por 3, 4 pessoas de família, dá um número significante no estado de Alagoas. Então, a gente continua no campo, produzindo alimento saudável. Agora, precisamos que as políticas públicas possam chegar até nós para que a gente possa estar tranquilo lá produzindo e morando no campo, porque esse é o nosso desejo. Nós, na qualidade de agricultor familiar, gostamos muito do que fazemos, né? E no que nós temos cobrado é que o governo estadual, federal e municipal possa estar dando um apoio necessário para que a gente continue lá, porque produzir a gente sabe, agora estamos criando as cooperativas, as associações, mas temos dificuldade ainda na comercialização. São quantas cooperativas? Hoje nós temos 32 cooperativas ligadas à agricultura familiar, ligadas à Unicaf, a união dessas cooperativas, que temos representação em 25 estados do país, e isso tem nos ajudado bastante, nos orientado, dado assistência e nos ajudado até com os projetos para que a gente possa comercializar melhor os nossos produtos. O que é mais produzido por vocês? Olha, a gente produz de tudo, né? Do leite, né, que faz os seus derivados do leite, também a macaxeira, a batata doce, o inhame, o abacaxi, o melão, o mamão, né? Então, muitos produtos que a gente produz, o feijão, o milho, né? Esses tudo são produtos que nós produzimos na agricultura familiar. Inclusive, estamos aí com as feiras, né? Através aqui em Maceió e no interior também, ajudando a vender essa produção. As feiras são, principalmente no interior, são o principal ponto de escoamento. Uma das grandes formas da gente escoar a nossa produção é nas feiras livres que tem nos municípios. E agora estamos com a feira em Maceió também, expondo junto com os outros movimentos, e isso tem nos ajudado a vender a nossa produção. A feira é a primeira feira de agricultura familiar da FETAG. Está na Praça da Faculdade. Está na Praça da Faculdade, ficamos 3 dias após sairmos. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra também está vindo expor seus produtos. Então, é uma forma que a gente tem de vender a nossa produção e mostrar também para a sociedade o quanto nós somos úteis, né, e nós contribuímos aí para o desenvolvimento do nosso estado. A agricultura familiar trabalha com muito agrotóxico? Não. A gente evita, até porque nós queremos a nossa terra para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, e nós sabemos o quanto é prejudicial o veneno que se usa, principalmente de forma indiscriminada, porque hoje nós temos uma deficiência muito grande, principalmente na questão da assistência técnica. Hoje precisamos não só da assistência, mas também da pesquisa, né? O governo criou o Instituto de Assistência Técnica e Pesquisa, a Emater, recriou a Emater, mas ainda o quadro de técnico é pequeno. Nós temos hoje praticamente mantido com bolsista e cargos comissionados. E o governo, como está criando, abrindo concursos, né, para outras áreas também, nós estamos pedindo também que abra concurso também para a nossa área, para também nos orientar. Porque a gente tem uma pequena propriedade, mas queremos nela se sustentar. E para isso é preciso que a tecnologia nos ajude a produzir mais naquele pequeno pedaço de terra que nós temos. Quando se pensa nos programas, o outro que leva-se muito em conta também é o PNAE. Isso. Hoje existe uma lei de 2009 que obriga os estados e os municípios
a comprar no mínimo 30% da merenda escolar. Então, tem municípios que têm comprado muito mais do que isso. A gente agradece até porque esse município sabe que esses recursos, né, que vêm para a educação, para a merenda escolar, ele circula no próprio município. Ele está gerando emprego, renda, melhorando também o comércio, mas infelizmente tem outros que não entendem isso. E o Estado também, nós temos cobrado aí do governo do Estado, e eu acredito que esse ano a gente começa aí por algumas dessas gerências regionais da educação, para servir de experiência, eu tenho certeza que a gente implementa esse programa também do governo do Estado. Como a gente falou um pouco disso no início do bloco, como um corte muito brusco no PAA, mas como os trabalhadores da agricultura familiar têm visto este primeiro ano do governo Temer? Olha, péssimo. Para nós é um desastre, porque primeiro acabou com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. O fim desse ministério que cuidava das políticas públicas da agricultura familiar, isso foi um desastre, porque como tem um mapa, então esse outro ministério é para cuidar dessas políticas. Então foram várias políticas criadas nos governos anteriores, né? A começar do governo Fernando Henrique Cardoso, então foram ampliando algumas políticas de seguro, de garantia de preço mínimo, né? Do seguro, porque nós somos sujeitos às intempéries da natureza, um ano falta chuva, outro ano às vezes é chuva em excesso, e a gente precisa ter uma garantia desse preço mínimo e uma garantia de que aquilo que a gente vai produzir, ou que a gente toma emprestado, né, o banco financia, que a gente tenha essa garantia. Então, nós tínhamos vários programas e esses programas estão realmente desaparecendo. Programa de infraestrutura, né, equipamentos, então tudo isso tem acabado e parece que ele não entende a importância que a agricultura familiar tem no Brasil. Nós somos responsáveis hoje, isso são dados do próprio IBGE, que mais de 70% dos alimentos que chegam na mesa do brasileiro vêm da agricultura familiar, desses 4.300.000 agricultores que nós temos no Brasil. Então, é uma parcela insignificante, gera muitos empregos no campo, e a permanência desse homem do campo é precisamente da agricultura familiar. Somente numa época que ontem o IBGE divulgou dados de que as cidades continuam cada vez mais concentrando pessoas, apenas 5% das cidades concentram um número absurdo de população. Isso daí é parte de uma política que não valoriza o homem no campo. Outra grande preocupação nós que fazemos o movimento sindical é o envelhecimento do campo, né? A gente tem uma preocupação muito grande e como manter esse jovem no campo? E para manter esse jovem no campo é preciso que tenha políticas, que essas políticas públicas possam chegar até o campo, porque o jovem de hoje não é mais aquele jovem de anos atrás. Então a FETAG tem feito, inclusive recentemente nós fizemos um projeto com a Petrobras, um projeto de 5 anos, um projeto onde nós capacitamos mais de 1.600 jovens, filhos e filhas de agricultores, onde a gente trabalhava algumas dessas políticas públicas, e essas políticas públicas inclusive, foi isso que trouxe o respaldo, aumentamos o PAA no Estado, quer dizer, começamos a criar associações, cooperativas, e isso, só que está desaparecendo, né? Como o Minha Casa Minha Vida Rural, o PNHR, que é um programa que ajudava muito, inclusive, a substituir as casas de taipa, ou aqueles agricultores que não tinham casa, de ter a sua casa, né, digna para estar morando no campo, que não é fácil para uma família, depois de um dia de luta lá no campo, chegar numa casa de taipa, quer dizer que não tem acomodação nenhuma. Então, nós, a FETAG, proporcionamos isso através do PNHR. Hoje temos centenas de famílias com a sua casa digna para estar no campo e esse programa praticamente acabou. Então, e outras políticas também, Minha Primeira Terra, programa do crédito fundiário, onde essa feira que está acontecendo são com as famílias assentadas do crédito fundiário, que é um programa complementar de reforma agrária. Nós tínhamos uma perspectiva esse ano de assentar em torno de 300 a 350 famílias e até o momento não assentamos nenhuma família. Não tem um centavo, inclusive com propostas aprovadas pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural e Reforma Agrária, aprovado as propostas nos bancos e não tem um recurso para pagar a propriedade e essa propriedade ficar na mão de dezenas de famílias que ela é
distribuída, dividida proporcionalmente para essas famílias. Então, são alguns desses programas que atraía e que fazia com que o jovem pudesse permanecer e que essa política, né, desastrosa, infelizmente, está nos deixando bastante preocupados com isso. E diante de um emprego, às vezes, pouco, que não remunerado de forma satisfatória, se procura um emprego na cidade. Pois é, e aí é isso que nos deixa... Boa parte das cidades, inclusive, encolheram, né? Exato. Então, as cidades como Maceió, como Arapiraca, mesmo aqui no estado, quer dizer, crescendo cada vez mais, eu tenho dito inchando, né? Porque a gente vê o desemprego aí cada vez mais aumentando e o campo gera um emprego com um custo muito mais barato. Então, dê as condições que o jovem filho e filha de agricultores, com certeza, se essa política tiver até ele jamais vai deixar o campo para vir para a cidade. Eu estou aqui com o Genivaldo Oliveira, ele é presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura aqui do estado. A gente está fazendo uma entrevista falando e reforçando que a FETAG hoje desenvolve a primeira feira na Praça da Faculdade. É um convite a todos, não é isso? A gente vai para um breve intervalo. Nós voltamos já com mais Genivaldo Oliveira, também no programa Ponto de Vista. Até lá. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com Genivaldo Oliveira, presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura aqui do estado. Genivaldo, como está a questão da reforma agrária? No momento, parado, né? Porque a gente vinha a cada ano assentando 300 a 500 famílias, né? Nesses últimos 10, 12 anos nós conseguimos assentar mais de 3 mil, hoje temos em torno de 3.300 famílias assentadas através do crédito fundiário. É um programa complementar de reforma agrária, são áreas produtivas, mas que o proprietário, pela idade ou por algum motivo, quer mudar de atividade e quer vender essa propriedade. Então, ele apresenta essa propriedade até o Instituto de Terra ou até o sindicato, a federação. A gente faz uma seleção de famílias, porque tem uns critérios para saber se essa família tem vocação com a agricultura. Faz uma seleção dessas famílias e essas famílias que não tiver nenhuma restrições, ela se habilita a adquirir esse lote. Vão conhecer a propriedade, é feita uma capacitação para que essa família possa se adaptar a essa outra realidade. Muitas vezes ele tem uma área pequena, então a família é grande, então precisa de um complemento. Às vezes ele trabalha arrendado ou trabalha na terra do pai e agora, né, passou a sua maioridade e quer viver no campo, produzindo. Então esse programa tem ajudado bastante e hoje, como eu disse anteriormente, são mais de 3 mil famílias que têm esse programa. Mas está longe do ideal. Está longe do ideal. A gente gostaria que aumentasse muito mais, porque o déficit é muito maior. Mas o estado é pequeno, então, infelizmente, esse ano, o governo não liberou recursos, tem várias propriedades já no banco para ser paga, né, para que essas famílias possam estar trabalhando. Tem algumas dessas famílias que o próprio proprietário já cedeu a terra, já autorizou que eles pudessem trabalhar na terra, na expectativa de receber os recursos, e ainda não saiu, não tem perspectiva nenhuma para o recebimento disso aí. Então deixa essa propriedade. Então isso deixa a gente bastante preocupado e a gente esperamos que a gente possa resolver e dar continuidade, porque continuamos lutando, porque aquelas propriedades que estão produtivas, que não estão cumprindo com a sua função social, a gente gostaria que o governo tenha um mecanismo de desapropriar e aceitar famílias que queiram continuar no campo, produzindo e trabalhando. Mais agricultores familiares traz que tipo de resultado para o país? Olha, geração de emprego, né? Permanência do homem no campo, né? Porque às vezes pela questão da educação baixa, né? Mas pela sua vocação do campo, ele quer permanecer no campo. Se é isso que a gente tem feito isso diariamente no campo,
ver a alegria, principalmente desses agricultores, um ano como esse, com chuva, e o pessoal animado lá no campo produzindo. Então, quem gosta da terra, né, quer permanecer lá, né? Então, é isso que a gente luta, porque nós sabemos a dificuldade da geração de um emprego também na cidade, o custo, né, e as condições hoje para se manter um emprego na cidade. Então, isso faz com que a gente, né, trabalhe e veja que a gente também somos úteis, porque a população vai crescendo e ela precisa de alimento, né? Ninguém vive de papel, né? Vive de alimento. Então, a gente acha que a gente dá uma parcela importante de contribuição para esse país, principalmente no combate à fome. A gente também tem visto que parte dessa política, você falou do jovem no bloco anterior, mas você também tem a mulher. Como está hoje a mulher no campo? Olha, nós temos trabalhado, inclusive no nosso movimento, a gente aprovamos agora no nosso congresso a paridade. Então ela está dentro do sindicato, dentro da cooperativa, dentro da associação, participando ativamente da produção e as mulheres foi que começaram. A história mostra que a agricultura familiar começou no quintal de casa, começou com as mulheres, e aí a gente começamos a entender que é importante, que é um segmento importante, e isso faz o resultado. Então, ela tem um papel muito importante, tanto é que essa feira nós denominamos as mulheres, a maioria das pessoas que estão vendendo na feira são as mulheres, né? Até por esse mês de agosto, o mês de Lajes, então, em homenagem às mulheres, nós estamos até, inclusive, homenageando a Maria Alves, né? Essa Margarida Alves, ela foi assassinada em 83, ela dizia que preferia morrer na luta do que de fome. Então, ela foi assassinada barbaramente na frente do seu esposo e dos seus filhos, e isso deu-se a luta das Margaridas, porque são muitas mulheres guerreiras que lutam também pelos seus direitos, pela sua igualdade, contra a violência, né, principalmente que tem muito ainda, inclusive no campo. Ontem nós tivemos uma palestra, né, com procuradores, com a procuradora do Estado, que esteve falando sobre a importância, né, da denúncia, de fazer essa denúncia, não ficar, quer dizer, não é que hoje diminuiu, é porque elas começaram a acordar, né, a não ficar calada diante, né, dessas barbaridades. Então, ela tem um papel importante dentro do movimento, dentro das entidades. A própria presidente da Unicaf, da União das Cooperativas aqui de Alagoas, é uma mulher, né, uma agricultora familiar lá de Arapiraca, companheira Maria, que hoje é presidente da Cooperal, cooperativa essa que eu também ajudei a fundar há 20 anos atrás. E ainda hoje continua atendendo aos agricultores familiares daquela região, principalmente na produção de hortaliças. Quando se pensa nisso também, é preciso ter infraestrutura. Você abriu um pouco desse assunto no bloco anterior, que era a infraestrutura de estradas no rural também. A gente vai voltar a falar sobre isso, mas também tem a infraestrutura de equipamentos. Como é que está essa questão de equipamentos? Olha, o governo do estado tem liberado, inclusive liberou aí em torno dos 30 tratores, prometeu mais uns 40, né? Isso ajuda também a facilitar a preparação do solo. Então, a gente acredita também com transporte. E no governo federal anterior, eles liberaram para os municípios tratores, retroescavadeira, caçamba, né, para melhorar a estrada vicinais, para que a gente facilite o escoamento da produção. E para você ter uma ideia, agora mesmo teve alguns agricultores que não conseguiram trazer os seus produtos aqui para Maceió, em virtude do difícil acesso, né, da sua propriedade até aqui o centro, até Maceió. Então isso vem dificultando, a gente tem cobrado isso dos governos municipais para que nos ajude, porque ali está ajudando o próprio município. Porque o agricultor, está produzindo lá na sua comunidade e não conseguir escoar a produção, nem de tratores, aqueles não conseguiram. Então, a gente espera que o governo esteja ajudando muito, inclusive com asfalto, hoje algumas vicinais recuperadas, mas também tem aquelas estradas vicinais do sítio que estão com dificuldades, e principalmente um ano chuvoso como esse, e estragou muito e dificultou muito, e tem muitos agricultores em dificuldade. Então, essa infraestrutura é importante para que possa chegar
esses produtos nos grandes centros. Você falou de tratores, falou de máquinas também disso. As que vieram em 2014, 2015, elas 2016. Muitas delas não estão cumprindo isso, né? Muitas delas os prefeitos desviam para outros fins, né? A gente tem visto aí carregando lixo, fazendo, né, ruas nas estradas, nas periferias, e não vão cumprir com o seu papel de recuperar essas estradas no interior para a gente poder escoar a nossa produção. E não entende que isso daí gera muitas vezes a renda para o próprio município, Exato. retorna, Então, né? A gente não entende como ele está fazendo isso. E podiam adquirir outras, mais e outras, né, para ajudarmos, principalmente, a recuperar essas estradas no verão, para que no inverno nós não tenhamos dificuldades. Hoje mesmo nós vimos outro programa de televisão, a dificuldade até de transportar alunos, né, as crianças para a escola, comércios iam às vezes naquele povoado, né, sem chegar os produtos também, outros produtos até lá, e essa dificuldade nós precisamos que os nossos governantes nos ajudem. Só assim, essa infraestrutura, essas políticas chegando até a comunidade, que tranquilamente a gente não vai querer sair de lá de jeito nenhum. Esses equipamentos chegam para cuidar da terra? Também. Também. O quanto é necessário equipamento para cuidar da terra hoje na agricultura, nas cooperativas? Olha, nós estamos nos últimos anos com uma deficiência muito grande. O déficit é grande, mas a gente espera que o nosso governante vá palativamente nos ajudando para que a gente possa ter uma agricultura mais sustentável e que não tenhamos dificuldade de transportar, de escoar a nossa produção. 2018 é um ano eleitoral. O que é que os candidatos, seja estadual, seja presidente, precisa apresentar ao agricultor familiar para vermos um Brasil melhor para esta agricultura? Olha, nós esperamos que nós, através das nossas organizações, sindicatos, cooperativas, associações, nós possamos estar vendo esse Brasil que nós estamos hoje e o Brasil que nós queremos. É preciso que a gente mude um pouco esse formato. Essa forma como se está fazendo não nos ajuda. Essa forma também, e aí é preciso que a gente possamos mudar e deixar aquela questão do compromisso. Qual é o seu compromisso? Você tem que chegar numa comunidade e assim, colocar no papel qual é o seu compromisso que você vai assumir eleito. Então isso para que a gente possa cobrar e possa denunciar isso. E que tipo de compromisso é importante? O compromisso de nos ajudar com a questão da assistência técnica, da pesquisa, da infraestrutura, né? Isso faz com que nós possamos, porque essas políticas paliativas, ela não ajuda. Então é preciso pensar no projeto estruturante. Acho que nós temos um Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural, formado pelo governo e também pela sociedade civil, que tem sentado mensalmente, ordinariamente, bimestralmente, mas sempre que necessário, né? E a gente tem discutido bastante isso. Vamos discutir uma política de infraestrutura, vamos apresentar para os nossos governantes, para o nosso legislativo também, porque eles que fazem as leis e os que executam, para ver se a gente muda um pouco esse cenário, porque o quadro que nós estamos vendo hoje no Brasil não é nada animador para nós. Isso daí repercute claramente no agricultor familiar. Com certeza, como nós dissemos, nós costumamos dizer no campo, a corda sempre arrebenta do lado do mais fraco. Então, nós precisamos estar organizados, essas associações cooperativas que nós temos criado e os nossos sindicatos é justamente para isso, para que a gente possa fazer um bom debate. A gente temos uma escola de formação que nos forma, nos capacita, está nos capacitando para que nós possamos enxergar amanhã um horizonte melhor para os nossos filhos. Pois bem, Genivaldo Oliveira, muito obrigado, viu? A gente aqui agradece a oportunidade e que Deus possa nos abençoar a todos nós. A gente agradece também a você. Esse programa Ponto de Vista teve o doutor Urânio Ferro no primeiro e no segundo bloco e o Genivaldo Oliveira no terceiro e quarto bloco. A gente agradece a você pela audiência. Espero uma próxima oportunidade. Até mais.